Então, como é que o presidente Domingos Simões Pereira explica a capacidade de mobilização que Amílcar Cabral teve? Porque nós sabemos que no processo da luta de independência nacional convergiu-se na ideia da nação. Esse é um dos trampolins que deu motor para que haja uma convergência de todas aquelas etnias, apesar das suas divergências, apesar das suas identidades, mas convergiram numa unidade comum da ideia de pertencimento da nação e, com base nesta ideia da nação, haver uma autodeterminação. Pronto. Nós sabemos que esse objetivo da Amílcar Cabral triunfou, que até era muito mais difícil, porque na altura estávamos a falar de pessoas que eram inqualificadas, que não tinham estudos, que eram mais coisas, mas mesmo assim, Amílcar Cabral teve esta proeza. Logo, se há, eu digo isto para mostrar que essa questão está, acho que até próprios guineenses, apesar disso tudo, têm essa ideia de nação, de sermos patriotas, as pessoas têm isso. Agora, a minha questão é que a mobilização, talvez a falha, deve-se à mobilização das pessoas, eu não diria elites políticas, porque na Guiné isso não considero isso elite política. Essa mobilização para centralizar, porque há um desnorte, e esse desnorte não vamos atribuir culpa ao povo, porque mesmo aqui na Europa, Ocidente, as pessoas não têm toda a noção da democracia, até porque o desenvolvimento dessas ideias liberais, o modelo liberal que o engenheiro Domingos Simões Pereira falou, explicou e bem, é uma pequena nata que consegue mobilizar para traçar esse caminho. Agora, a minha questão talvez, em vez de falarmos que não há essa ideia da nação, que eu para mim acho que há, talvez o problema tenha a ver com os dirigentes políticos que nós temos, que não estão à altura, porque se Amílcar Cabral, que era o único e poucos dos seus, conseguiu fazer uma proeza tal para mobilizar toda aquela gente e tomar a independência, então como é que nós não conseguimos? Para mim a tarefa agora é seguir, e nós conseguimos num único foco, num único objetivo. Para mim é pouco, embora Cabral dizer que é tarefa maior, que é programa maior, mas para mim não considero isso programa maior. O programa maior foi o que Amílcar Cabral fez, porque depois lançou todas balizas, fundamentos, para nós depois seguirmos um caminho mais lineado. Talvez a questão aqui é das lideranças políticas que nós temos, que não estão comprometidos com essa ideia da nação. Ora, se essa pequena, porque é sempre uma pequena, nata que revoluciona qualquer sociedade, não são a maioria, o povo nunca, enfim, sabe as coisas, é uma pequena classe dirigente que vai mobilizar coisas, como foi com Amílcar Cabral e grandes panafricanistas que conseguiram essas proezas. Nós, se temos poucos dessas pessoas no nosso continente, não é só o caso da Guiné, no nosso continente, talvez a implementação deste modelo que falou e muito bem, não seria assim tão difícil do que aquilo que talvez podemos estar a pensar. Pronto. Mas a mim, essa questão da nação, eu acho que só não está a efetivar, porque há os guineenses, mesmo aqueles que estão nos sítios mais longínquos, têm a ideia clara de que somos guineenses e as pessoas até orgulham por isso. Agora, por que não há essa mobilização para o bem comum? É porque a elite política que nós temos, que eu não chamo elite, eu acabo de chamar, acabam por ser sectários, acabam por ser egocêntricos e fazem instrumentalizações dessas sensibilidades para fins que não são fins da nação. Essa é a minha leitura, pronto, e acabo por aqui, para não estar a mobilizar o debate. Pronto. Deixe só, Luís, em um minuto, eu vou concordar com o Tércio que quando discutirmos o terceiro capítulo vamos voltar a discutir isso. Pelo menos vamos estabelecer esse acordo. Mas já que referiu a Amílcar Cabral, eu gostava de dizer o seguinte. Eu penso que é preciso, porque senão, se dissermos que são só as lideranças que puxam a componente sectária, isso pode levar-nos a uma solução muito redutora, que é, se conseguirmos alterar as lideranças, os problemas resolvem-se. E nós já vimos que durante este percurso fomos tendo vários e diferentes atores e o problema não se resolveu. Pronto. O que eu penso, e eu sou dos maiores entusiastas do pensamento e da ação da Amílcar Cabral, mas eu penso que
Cabral, quando falou em unidade e luta, é porque tinha consciência de que esse era um grande desafio. Então, considerar que, durante a luta de libertação, Cabral conseguiu a unidade orgânica do povo guineense é muito ambicioso como formulação. Eu vou sugerir ao auditor, não sei se tem acesso a isso ou não, mas pode procurar, há um livro do Mustafa Dada. O livro do Mustafa Dada, cujo título é Warriors at Work. Penso que na própria, online, há uma versão PDF que é possível descarregar. Ele acompanhou Amílcar Cabral durante quase 2 anos e escreveu uma tese muito importante sobre aquilo que ele viu nas zonas libertadas. E então eu arrisco-me a assumir que Cabral conseguiu a unidade de propósitos para o povo guineense. Unidade para o propósito. Qual era o propósito? A libertação. Ele foi capaz de dizer: vamos esquecer as nossas diferenças, vamos assumir que o nosso propósito principal é a descolonização, é lutarmos todos contra a colonização. Será que se assumiu o papel de resolver as diferenças e as dificuldades que havia no entrosamento das várias etnias? Não, não o fez. Até porque ele acabou por ser vítima dessas contradições que existiam. Mas pronto, eu não quero que antecipemos este debate. A sua observação é válida, eu aceito, mas eu acho que nós temos que ver mais o contexto, a estrutura, o todo, não é? E não singularizarmos, porque simbolizarmos fica muito fácil e parece que basta, como os militares acabam por dizer, não é? Eles acham que dando um golpe resolvem. Não, não se resolve, não é? Há problemas muito mais estruturantes que é preciso abordar.